Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido dos inscritos André Clash, Fábio Luiz, Carla e Rosimeire Romero, eu vou resolver agora as primeiras 5 questões da prova de matemática do concurso agora para os cargos de nível superior da Prefeitura de Piracicaba, que aconteceu no dia 17 de novembro de 2024. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, pessoal, por apenas R$ 2,99 por mês, seja membro deste canal que tanto te ajuda a estudar, pois isso com certeza vai me ajudar bastante. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! A primeira questão da prova, pessoal, foi essa questão 11, e que tratou de algumas operações com frações e também conversão de unidades de medidas de tempo. A questão diz assim: para cumprir uma tarefa, que era despachar um determinado número de pacotes, um indivíduo atuou da seguinte forma. No primeiro dia, executou metade da tarefa. No segundo dia, executou metade do que restou a ser feito após o dia anterior. No terceiro dia, executou metade do que restou a ser feito após o dia anterior. No quarto dia, ele terminou a tarefa. Considerando que o tempo gasto com cada despacho é sempre o mesmo e que no último dia o indivíduo gastou 35 minutos nos despachos que fez, é correto afirmar que a soma dos tempos gastos nos despachos no primeiro e no segundo dia foi de qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando que para cumprir essa tarefa, que era despachar esse determinado número de pacotes, esse indivíduo atuou desta forma aqui. No primeiro dia ele executou metade da tarefa. No segundo dia ele executou metade do que restou após ser feito aqui o que ele fez aqui no dia anterior. No terceiro dia, ele executou metade do que restou após o que ele fez aqui no dia anterior. E no quarto dia, ele terminou a tarefa. Aí falou, considerando que o tempo gasto com cada despacho é sempre o mesmo, e que no último dia esse indivíduo gastou 35 minutos nos despachos que fez, ele quer que a gente determine aqui qual que é a soma dos tempos gastos nos despachos no primeiro e no segundo dia. Então a primeira coisa que a gente precisa ver vai ser qual foi o tempo que ele gastou no total para poder cumprir essa tarefa. Esse tempo total a gente não sabe, então eu vou falar que o tempo total aqui vai ser um tempo X. Mas o texto informou para a gente que no primeiro dia ele executou aqui metade da tarefa. Então se no primeiro dia ele executou metade da tarefa e o tempo total que ele gastou para poder cumprir a tarefa é X, quanto tempo ele gastou para executar aqui essa metade da tarefa? Ele gastou metade desse tempo, X. Então, observe. No primeiro dia, ele executou metade da tarefa. Se o tempo total que ele gastou para cumprir toda a tarefa é X, e ele fez aqui no primeiro dia metade da tarefa, então o tempo que ele gastou para fazer essa tarefa aqui no primeiro dia foi metade do tempo total, que é X. Aí falou que no segundo dia agora ele executou metade do que restou a ser feito após o dia anterior. Então o tempo que ele gastou no segundo dia vai ser metade do que restou. E quanto que restou aqui agora após o que ele fez aqui no primeiro dia? Então veja, no primeiro dia ele fez metade da tarefa, então ele gastou metade do tempo. Então quanto tempo que restou para ele? Vai restar a outra metade, então vai restar metade de X. Se no primeiro dia ele gastou metade do tempo X, então vai restar ainda a outra metade desse tempo X. Então o tempo que ele vai gastar aqui no segundo dia vai ser metade disso aqui que restou.
Então é metade de x. Dia em matemática é vezes, então vai ser metade vezes metade de x. Aqui agora é multiplicação de frações. Eu vou multiplicar aqui, ó, parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. Então vamos colocar aqui, ó, traço de fração. 1 vezes 1 dá 1, vezes x aqui vai ficar x. 2 vezes 2, 4. Então o tempo que ele gastou aqui no segundo dia foi x sobre 4. Aí diz que no terceiro dia ele executou agora metade do que restou a ser feito após o dia anterior. E quanto que restou aqui após o que ele fez aqui no segundo dia? Bom, então repare, no segundo dia o tempo que ele gastou aqui foi x sobre 4. Então quanto que restou para ele? Para saber quanto que restou é só pegar aqui o tempo que havia restado aqui do dia anterior, que foi do primeiro dia, que foi metade de x, retirar o tempo que ele gastou aqui do segundo dia, aqui, que foi x sobre 4, com isso você vai saber quanto que restou. Repare, aqui nós temos essa operação de subtração de fração, então a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Nosso mínimo aqui, observe, vai ser 4. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 4 por 2 dá 2, vezes 1 vezes x, aqui vai ficar 2x. 4 por 4 dá 1, vezes menos x vai ficar menos x. 2x menos x aqui vai dar x. Assim vai restar x sobre 4. Então o tempo que restou aqui foi x sobre 4. No terceiro dia, ele executou metade do que restou a ser feito após o dia anterior. Então ele vai gastar aqui metade desse tempo que restou. Então metade de x sobre 4. Dia em matemática é vezes, então vai ser metade vezes x sobre 4. Novamente a gente tem aqui essa multiplicação de fração. A gente vai multiplicar parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. Então, vamos colocar traço de fração. 1 vezes x vai dar x, 2 vezes 4 vai dar 8. Então o tempo que ele gastou no terceiro dia foi x sobre 8. Aí falou agora que no quarto dia ele terminou a tarefa. Bom, para ele ter terminado a tarefa, quanto tempo que ele gastou para poder terminar? É só saber aqui quanto que restou aqui após o que ele fez aqui no terceiro dia. Então quanto tempo que restou para ele? Para saber quanto tempo que restou aqui, é só pegar o tempo que havia restado do dia anterior, que foi x sobre 4, retirar o tempo que ele gastou no terceiro dia aqui, que foi x sobre 8, mas novamente aqui nós temos essa operação de subtração de fração. A gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Repare que o nosso mínimo aqui, ó, vai ser 8. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 8 por 4 vai dar 2, vezes x aqui, ó, 2x. 8 por 8 dá 1, vezes menos x. 2x aqui, ó, menos x vai dar x. Portanto, o tempo que restou aqui vai ser x sobre 8. Então esse é o tempo que ficou restando para ele. Esse tempo que restou aqui, ele concluiu o serviço aqui no quarto dia. Então, o tempo que ele gastou no quarto dia foi esse tempo que ficou faltando aqui, que é x sobre 8. Então, nesse dia aqui, ele terminou a tarefa. Só que diz que nesse último dia, o indivíduo gastou 35 minutos nos espaços que ele fez. Então, o tempo que ele gastou aqui, que é x sobre 8, tem que ser igual a esses 35 minutos. Bom, vamos pegar esse 8 aqui dividindo e passar para cá multiplicando. Então, a gente vai ter que esse x vai ser igual. 8 multiplicando por 35 vai dar 280. 280 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? E repare que ele colocou aqui que isso aqui, ó, é em minutos, 35 minutos. Então aqui vai ser 280 minutos. Então dessa forma, o tempo total que ele gastou para cumprir toda a tarefa aqui foi de 280 minutos. Só que a questão que a gente determina aqui, qual foi a soma dos tempos gastos nos despachos aqui, ó, no primeiro e no segundo dia. Então ele quer a soma dos tempos gastos aqui nos despachos no primeiro e no segundo dia. Quanto tempo que ele gastou no primeiro dia? Ele gastou metade de x. Só que agora a gente já sabe que o x aqui, ó, são 280 minutos. Então metade de 280 minutos vai dar 140 minutos. Então o tempo que ele gastou no primeiro dia foram 140 minutos. E no segundo dia foi x sobre 4. Só que a gente já sabe que o x é 280 minutos. E 280 dividido por 4 aqui vai dar 70 minutos. Assim, a soma dos tempos que ele gastou aqui nos espaços do primeiro e do segundo dia vai ser a soma desses dois tempos aqui, ó. 140 mais 70, ele gastou aqui no total 210 minutos. Portanto, a soma dos tempos gastos nos despachos do primeiro e do segundo dia foi de 210 minutos. Só que a questão que é essa resposta aqui, ó, em horas e minutos. Então a gente precisa converter esse tempo de minutos aqui, ó, para hora e minuto. Bom, como nós sabemos que uma hora são 60 minutos, vamos pegar esses 210 minutos, vamos dividir por um intervalo de tempo de 60 minutos, que é uma hora.
Vou pegar 210 minutos e dividir aqui por um intervalo de tempo de 1 hora, que são 60 minutos. Dividindo 210 por 60, qual é o número que a gente pode colocar aqui, que multiplicado por 60 vai dar 210 ou perto de 210? Veja que é 3. 3 vezes 60 dá 180. 180 para 210 vai restar 30 minutos. Assim, observe, esses 210 minutos corresponde a 3 intervalos completos de 60 minutos e ainda sobrou 30 minutos. Então, esses 210 minutos correspondem a 3 intervalos completos de 60 minutos. Cada intervalo de tempo aqui de 60 minutos é 1 hora. Então, 210 minutos aqui corresponde a 3 horas e ainda sobrou 30 minutos. Dessa forma, a soma dos tempos gastos dos despachos que ele fez aqui no primeiro e no segundo dia deu 3 horas e 30 minutos. E essa resposta entrei aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de múltiplos de um número e de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: uma instituição financeira faz negócios na Bolsa de Valores da seguinte maneira. Escolhe a ação de uma empresa para negociar. A cada 3 minutos, ela compra 2.000 ações. A cada 5 minutos, ela vende 1.000 ações. Se esses intervalos de tempo coincidem, ela vende 1.500 ações. Em um determinado dia, essa instituição iniciou suas negociações partindo de 0 ações da empresa escolhida e atuou durante 3 horas e 43 minutos. Ao término dessa atuação, a instituição tem em seu poder um número de ações da empresa escolhida igual a qual desses daqui? Pessoal, uma questão bem interessante essa. Observe que eu estou informando no texto aqui para a gente que essa instituição financeira faz negócio na Bolsa de Valores dessa forma aqui, ó. Ela escolhe primeiro aqui uma ação de uma empresa para negociar e diz que a cada 3 minutos ela compra 2.000 ações. A cada 5 minutos ela vende 1.000 ações. E quando os intervalos de tempo coincidem, ela vende aqui 1.500 ações. Diz que num determinado dia essa instituição ela começou suas negociações partindo de 0 ações da empresa escolhida. E ela atuou aqui durante 3 horas e 43 minutos. E quer saber, no final desse tempo aqui, ó, quantas ações dessa empresa que ela tem em seu poder? Então, repare, está falando aqui que a cada 3 minutos ela compra 2.000 ações. Se ela está comprando, ela está adquirindo, então ela está somando aqui, ó, 2.000 ações. Então, a cada 3 minutos ela está somando 2.000 ações. A cada 5 minutos ela vende 1.000 ações, então ela vai estar tirando 1.000 ações. Então, vai ser menos 1.000 ações. A cada 5 minutos ela vende 1.000, então menos 1.000 ações. Mas quando esses intervalos de tempo coincidem, quando é que os intervalos de tempo vai coincidir aqui? Repare que a cada 3 minutos ela compra, a cada 5 minutos ela vende. Então, quando é que vai haver coincidência dos tempos? Vai ser sempre a cada 15 minutos. Então, observe, quando os intervalos de tempo coincidem, quando é que os intervalos de tempo vai coincidir? A cada 15 minutos. Então, nesses intervalos de tempo que coincidem, ou seja, a cada 15 minutos, ela vende 1.500 ações. Então, se ela vende, ela está tirando menos aqui, ó, 1.500, vai tirar 1.500 ações. Informou que num determinado dia, essa instituição iniciou suas negociações partindo aqui, ó, de 0 ações, então não tinha nenhuma ação nesse tempo inicial. E ela aturou aqui, ó, durante esse tempo total aqui, ó, de 3 horas e 43 minutos. Então, o tempo total aqui foi de 3 horas e 43 minutos. Como ele deu aqui esses intervalos de tempo, a gente, tudo em minuto, vamos converter tudo aqui para minuto também. A gente sabe que 1 hora são 60 minutos. Então, ó, 3 vezes 60 minutos, a gente vai ter aqui 180 minutos. Mais esses 43 minutos aqui vai totalizar 223 minutos. Então, o tempo total de atuação aí foi de 223 minutos. Então, repare, nós sabemos que a cada 3 minutos ela compra 2.000 ações. Então, se a
cada 3 minutos, a gente precisa verificar primeiro quantos são esses múltiplos de 3 que nós temos aqui, ó. Se a cada 3 minutos ela compra 2.000 ações, quantos são esses múltiplos de 3 que nós temos dentro desse intervalo total de tempo, que são 223 minutos? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é quantos são esses múltiplos de 3 que nós temos aqui. Que em cada vez que deu aqui um múltiplo de 3, ela vai comprar 2.000 ações. Bom, repare, tem que começar aqui, ó, não vai começar no tempo zero, porque diz que tem que partir de 0 ações. Então, nesse início aqui, ó, ela não tinha nenhuma ação, então ela não comprou nada. Quando é que ela vai comprar as primeiras 2.000 ações? Deve ser, então, 3 minutos depois. Então, aqui, ó, depois de 3 minutos. Então, nesse momento aqui, ela comprou 2.000 ações. Após 3 minutos aqui, ela começou aqui partindo de 0 ações. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, aos 3 minutos, ela comprou 2.000 ações. Quando vai ser a próxima vez que ela volta a comprar 2.000 ações? 3 minutos mais tarde, portanto, depois de 6 minutos. Quando será a próxima vez que ela volta a comprar 2.000 ações? Será 3 minutos mais tarde, portanto, depois de 9 minutos. E assim sucessivamente, sempre de 3 em 3. Então, aqui nós temos todos os múltiplos de 3, só que é todos os múltiplos de 3 até 223 minutos, dentro desse intervalo de 223 minutos. Quantos são os múltiplos de 3 que nós temos aqui? Ó? De 3 até chegar em 223. Para a gente saber quantos são esses múltiplos, basta pegar esse 223, como nós queremos os múltiplos de 3, vamos pegar isso aqui e dividir por 3. Se você fizer essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 223 por 3, você vai encontrar 74, alguma coisa. Ou seja, eu não preciso saber quantos são. Então, quantos são os múltiplos de 3 que nós vamos ter aqui? Essa quantidade de múltiplos aqui tem que ser um número inteiro. Qual o menor número inteiro que nós temos aqui? 74. Então, nós vamos ter aqui, ó, 74 múltiplos de 3. Significa, então, que durante 74 momentos aqui, ela comprou 2.000 ações. Então, a cada múltiplo de 3 aqui, ela comprou 2.000 ações. Então, nós tivemos um total aqui, ó, de 74 múltiplos de 3. Então, em cada um desses aqui, ela comprou 2.000 ações. Mas também falou que a cada 5 minutos ela vende 1.000. Então a gente precisa saber agora quantos são os múltiplos de 5 que nós temos aqui a partir desse primeiro momento que ela comprou, que foi após os 5 minutos, até chegar no total do intervalo nosso aqui, que é 223 minutos. Então a primeira vez que ela comprou foi após 5 minutos. A próxima vez 5 minutos mais tarde, portanto após 10 minutos. Depois 5 minutos mais tarde, depois de 15 minutos. E assim sucessivamente, sempre de 5 em 5 minutos. Então aqui nós vamos ter todos os múltiplos de 5. Quantos são esses múltiplos de 5? Da mesma forma, como tem que ser dentro desse intervalo de 223 minutos, então a gente vai pegar 223 e nós vamos dividir aqui, ó, por 5. Nós queremos saber quantos são os múltiplos de 5 que a gente tem aqui. Então, eu vou pegar 223 e dividir por 5. Se você fizer essas continhas aí, dividir 223 por 5, você vai encontrar 44,6. Mas repare que nós vamos ter uma quantidade de múltiplos de 5 aqui. Essa quantidade precisa ser uma quantidade inteira. Então, qual que é a menor quantidade inteira que a gente vai ter aqui? Vai ser 44. Então, repare, nós tivemos então 44 momentos aqui, ó, 44 múltiplos de 5, onde ela comprou aqui, ó, 1.000 ações. Então, durante 44 momentos, ela comprou 1.000 ações. Mas disse quando os intervalos de tempo coincidem, ou seja, após 15 minutos, ela vende 1.500 ações. Então, quantos são agora esses múltiplos de 15? Bom, o primeiro que nós vamos ter aqui vai ser o próprio 15. Depois, quando foi a próxima vez que ela voltou a comprar mais 1.500 ações? 15 minutos mais tarde, portanto, depois de 30 minutos. A próxima vez, 15 minutos mais tarde, então depois de 45 minutos. E assim sucessivamente, sempre de 15 em 15 minutos. Quantos são esses múltiplos de 15 que a gente vai ter aqui? Da mesma forma, tem que ser dentro desse intervalo de 223 minutos. Então, nós vamos pegar esses 223 aqui, nós vamos dividir por um intervalo aqui, ó, de 15 minutos. Fazendo essas continhas novamente aí no cantinho do papel, dividindo 223 por 15, a gente vai encontrar 14, alguma coisa. Mas repare que precisa ser uma quantidade inteira de múltiplos de 15. Qual é o menor número inteiro que nós temos aqui antes desse 14, alguma coisa? Vai ser 14. Significa então que nós vamos ter aqui, ó, 14 múltiplos de 15.
Nesses 14 múltiplos de 15 serão os 14 momentos que ela vai estar vendendo aqui, ó, 1.500 ações. Agora repare, dentro desses 74 momentos aqui, que ela estava comprando 2.000 ações, repare, nós temos alguns aqui que são múltiplos de 15. E quantos deles que são múltiplos de 15? São 14. Então aqui, dentro desses 74, teve momentos que ela teve que vender aqui 1.500. Foi esses 14 aqui, ó. Então nesses 74 nós vamos tirar esses 14 aqui, que foram os momentos onde ela estava vendendo aqui 1.500 ações. Então 74 aqui é o menos 14. Então apenas em 60 desses momentos aqui é que ela comprou 2.000 ações. Então repare, dos 74 momentos que ela precisava aqui estar comprando 2.000 ações, dentro desses 74 teve 14 aqui que ela vendeu 1.500. Então vamos ter que tirar 14. Assim, apenas em 60 deles é que ela de fato comprou 2.000 ações. O mesmo ocorre aqui, ó. Foram 44 momentos onde ela vendeu aqui 1.000 ações. Mas repare, dentro desses 44 aqui, ó, que são os múltiplos de 5, nós tivemos 14 aqui que também são múltiplos de 15. Então, desses 44, nós vamos ter que tirar aqui, ó, esses 14 aqui, ó, que são múltiplos de 15. Dessa forma, 44 menos 14 significa então que nós tivemos aqui 30 que são múltiplos apenas de 5. Portanto, em 30 desses momentos é que ela apenas vendeu aqui, ó, 1.000 ações. Esses 14 aqui, ela vendeu 1.500 ações. Como nós queremos saber qual é o total de ações que ela tem, então repare. Aqui nós tivemos 60 momentos onde ela comprou 2.000 ações. Então, qual vai ser o total que ela vai ter? São 60 momentos. Em cada um desses momentos aqui, ela comprou 2.000. Então, vai ser 60 vezes 2.000. E 60 vezes 2.000 aqui vai ser um total de 120.000 ações. Então, aqui vai ser um valor positivo. Ela comprou, ela adquiriu, então ela somou 120.000 ações. Agora, aqui nós tivemos 30, que são daqueles que são os múltiplos de 5. Desses 30 aqui, ela vendeu 1.000 ações. Então, são 30 onde ela está vendendo 1.000. Então, vai ser 30. Cada uma dessas 30, ela vendeu aqui 1.000 ações. Então, 30 aqui, ó, vezes menos 1.000. Aqui ela está vendendo. 30 vezes menos 1.000 vai ser, então, um total de menos 30.000. Então, ela tirou aqui 30.000. Essas 14 aqui, ela vendeu 1.500 ações. São aqueles onde os intervalos de tempo coincidem, que são os de 15 minutos. Então, a cada intervalo de 15 minutos, quais são esses? São todos os múltiplos de 15. Foram 14 no total. Em cada um desses 14, ela vendeu 1.500. Então, vai ser 14 aqui, ó, vezes menos 1.500. Ela está tirando. Então, menos 1.500 ações. Multiplicando 14 aqui por menos 1.500, vamos ter um total aqui de menos 21.000. Assim, o valor total que ela vai ter aqui vai ser quanto? Basta a gente somar tudo isso aqui, ó. Somando 120.000, menos 30.000, menos 21.000, nós vamos ter um total de 69.000. Assim, ao final dessa atuação, ou seja, ao final dessas 3 horas e 43 minutos, que vai dar 223 minutos, esta instituição ela tem em seu poder o número de ações dessa empresa de 69.000 ações. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Essa foi uma belíssima questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: em uma competição esportiva, compareceram 576 atletas do estado A, 486 do estado B e 540 do estado C. A organização do evento pretende realizar um desfile em grupos, de modo que haja o maior número possível de grupos. Cada grupo será constituído por atletas dos 3 estados. Os atletas de cada estado deverão ser distribuídos igualmente por grupo. Elaborados os grupos dessa maneira, é correto afirmar que cada grupo contará com um número de atletas igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que nessa competição esportiva compareceram aqui, ó, 576 atletas do estado A, 486 atletas do estado B e 544 atletas aqui, ó, do estado C. Informou que a organização do evento ela pretende realizar um desfile em grupos,
de modo que haja o maior número possível de grupos, e que cada grupo deve ser constituído por atletas dos 3 estados, e que os atletas de cada estado deverão ser distribuídos igualmente por grupo. Portanto, todos esses atletas deverão ser divididos em grupos. Mas quantos grupos que a gente vai formar? A gente não sabe. Então, eu vou falar que nós vamos formar aqui uma quantidade X de grupos. Mas todos esses atletas aqui, eles deverão estar divididos, deverão estar distribuídos dentro desses X grupos. Então, nós temos que pegar todos esses atletas aqui, ó, e dividir em X grupos. Como todos esses atletas precisam estar distribuídos, precisam estar divididos nesses X grupos, nenhum atleta pode ficar de fora. Se nenhum atleta pode ficar de fora, significa então que essas divisões são divisões exatas. Se essas divisões são divisões exatas, então esse número X de grupos que a gente está procurando aqui precisa ser um divisor desses números aqui. E repare, precisa ser o mesmo divisor aqui, ó, para os 3. Então precisa ser um divisor que é comum. Ele também informou que deve ser o maior número possível de grupos. Então esse número X que nós estamos procurando aqui, ó, precisa ser o maior possível. Logo, nós estamos procurando o maior divisor comum. Assim, a gente está procurando o máximo divisor comum entre esses 3 números aqui, ó, 576, 486 e 540. Para a gente determinar esse máximo divisor comum, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. A gente pega esses 3 números e escreve aqui embaixo, 576, 486 e 540. A gente coloca aqui uma barrinha vertical. Só que dessa vez nós não vamos fatorar esses números. Nós precisamos pensar em um número que a gente pode colocar aqui, que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir esses 3 números ao mesmo tempo? 576, 486 e 540. Repare que os 3 números aqui, ó, são pares. Se eles são pares, então a gente pode dividir os 3 números aqui, ó, por 2. Então aqui agora é só fazer essas continhas. 576. Se você dividir por 2, você vai encontrar 288. 486. Se você dividir por 2, você vai encontrar 243. 540. Se você dividir por 2, você vai encontrar 270. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir os 3 números aqui ao mesmo tempo? Os 3 números aqui, ó, 288, 243 e 270. A gente precisa dividir os 3 números ao mesmo tempo. Repare, não pode ser mais o 2, porque o 2 só vai dar para dividir o 288 e o 270. Não dá para dividir 243. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir os 3 ao mesmo tempo? Veja que dessa vez aqui vai ser o 3. 288, se você dividir por 3, você vai encontrar aqui, ó, 96. 243, dividindo por 3, você vai encontrar 81. 270, dividido por 3 aqui, você vai encontrar 90. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir esses 3 números ao mesmo tempo? 96, 81 e 90. Novamente aqui, ó, vai ser 3. Repare, 96, se você dividir por 3, você vai encontrar 32. 81, se você dividir por 3, você vai encontrar 27. 90, se você dividir por 3, você vai encontrar 30. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo? O 32, 27 e 30. Repare, dessa vez nenhum número é possível dividir aqui, ó, os 3 ao mesmo tempo, exceto 1. Quando você chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então basta multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Assim, o máximo divisor comum, ou seja, o maior número que é possível dividir esses 3 números ao mesmo tempo, vai ser 18. Esse máximo divisor comum que nós encontramos aqui, que é 18, é exatamente esse número X que a gente está procurando aqui, ó. Ou seja, nós vamos pegar todos esses atletas e nós vamos dividir aqui, ó, em 18 grupos. Dessa forma, ao pegar esses 576 atletas aqui do estado A e dividir em 18 grupos, cada um desses 18 grupos vai ter quantos atletas aqui do estado A? 576 dividido por 18 dá quanto? Basta a gente olhar aqui nessa tabelinha, ó, 576 dividido por 18 deu quanto? Deu 32.
Então, cada um dos grupos aqui vai ter 32 atletas aqui do estado A. Da mesma forma aqui, ao pegar os 486 atletas aqui do estado B e dividir em 18 grupos, cada um dos grupos vai ter quantos atletas aqui do estado B? Então, 486 dividido por 18, olha só, 486 dividido por 18 vai dar 27. Então aqui, cada um dos grupos vai ter 27 atletas aqui do estado B. Ao pegar os 540 atletas aqui do estado C e dividir em 18 grupos, cada um dos 18 grupos vai ter quantos atletas do estado C? 540 dividido por 18, olha só, 540 dividido por 18 deu 30. Então, cada um desses 18 grupos aqui deve ter 30 atletas aqui, do estado C. Ele quer saber aqui, cada um dos grupos vai ter um total de quantos atletas? Bom, cada grupo aqui vai ter 32 atletas aqui do estado A, 27 atletas do estado B e 30 atletas aqui do estado C. Então, basta a gente somar todos esses aqui, Somando 32 mais 27 mais 30, então cada um dos 18 grupos vai ter um total de 89 atletas. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem e de uma regra de 3 simples. A questão diz assim: o preço X do produto A foi alterado em mais 10% de seu valor ao final de julho e novamente alterado em mais 10% de seu valor vigente ao final de agosto. O preço X do produto B foi alterado em menos 10% de seu valor ao final de julho e novamente alterado em menos 10% de seu valor vigente ao final de agosto. Comparando os preços desses produtos após as alterações ao final de agosto, é correto afirmar que o preço de A excede o preço de B em uma porcentagem em relação ao menor preço, mais próxima de qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que a questão está informando a gente que o preço X do produto A foi alterado em mais 10% do seu valor ao final de julho e novamente alterado em mais 10% do seu valor vigente ao final de agosto. Então vamos começar aqui com o produto A. O preço inicial aqui do produto A era esse preço X. Ele foi alterado em mais 10% de seu valor ao final de julho. Então ele teve um aumento aqui de mais 10% desse valor X. Agora observe, 10% a gente sabe que é 10 sobre 100. 10 sobre 100 vai dar 0,1. Portanto, o preço dele aqui ao final de julho vai ser esse preço inicial X mais 0,1 de X. De matemática é vezes, então mais 0,1 vezes X. Agora repare, aqui nós temos 1x mais 0,1x. Quanto que é 1x mais 0,1x? 1x mais 0,1x aqui vai dar 1,1x. Então, ao final de julho, ele passou a custar 1,1x. Mas diz que ele foi novamente alterado em mais 10% do seu valor vigente ao final de agosto. Assim, ao final de agosto, o preço dele vai ser o preço que ele custava no final de julho, que é 1,1x, ele foi alterado em mais 10%. Então, mais 10% desse valor aqui, de 1,1x. Novamente, aqui nós temos 10%. 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Portanto, o preço dele aqui ao final de agosto vai ser esse 1,1x mais 0,1 de 1,1x. Dia em matemática é vezes, então vai ser mais 0,1 vezes 1,1x. Se você fizer as continhas aí no cantinho do papel, multiplicar 0,1 aqui por 1,1, você vai encontrar que isso aqui vai ser 0,11. Portanto, o preço dele ao final de agosto vai ser 1,1x mais 0,11 vezes x. Então, mais 0,11 vezes x. Somando isso aqui agora, 1,1x mais 0,11x, a gente vai encontrar 1,21x. Então, o preço do produto A no final de agosto passou a ser de 1,21x. Agora vamos ver também o produto B. O preço inicial dele era x, só que falou que ele foi alterado em menos 10% de seu valor no final de julho. Então vai ser menos 10% desse valor x. 10% a gente sabe que é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Portanto, o preço dele aqui ao final de julho vai ser esse preço inicial x menos 0,1 de x.
de matemática e vezes, então menos 0,1 vezes x. Agora aqui observe, nós temos 1x menos 0,1x. E quanto que é 1x menos 0,1x? 1x menos 0,1x vai dar 0,9x. Portanto, o preço do produto B no final de julho foi 0,9x. Mas falou que ele foi novamente alterado em menos 10% do seu valor no final de agosto. Então, no final de agosto, ele vai custar agora. O preço que ele custou aqui no final de julho, que foi 0,9x, menos 10% desse valor aqui, ó, 0,9x. Novamente, 10% aqui a gente sabe que é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. Portanto, o preço dele aqui no final de agosto vai ser 0,9x menos 0,1 de 0,9x. De matemática é vezes, então menos 0,1 vezes 0,9x. Fazendo essas continhas aí, multiplicando 0,1 por 0,9, a gente vai chegar em 0,09. Portanto, o preço desse produto B no final de agosto vai ser 0,9x menos 0,09 vezes x. E fazendo essas continhas agora, 0,9x menos 0,09x. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. 0,9x menos 0,09x e vai chegar em 0,81x. Pronto, então o preço do produto B no final de agosto passou a ser 0,81x. Aí ele falou, comparando os preços desses produtos após as alterações ao final de agosto, que são esses preços aqui, é correto afirmar que o preço de A, que é esse aqui, excede o preço de B, que é esse aqui, em quanto? Quanto que esse valor excede esse valor? É só pegar esse valor aqui do preço final aqui do produto A, que é 1,21x, e retirar o preço final aqui no final de agosto aqui do produto B, que é 0,81x. 1,21x menos 0,81x, fazendo essas continhas, chega em 0,4x. Então, o preço do produto A no final de agosto excede o preço do produto B no final de agosto em 0,4x. Só que eu quero saber que esse valor que excede aqui, excede uma porcentagem em relação ao menor preço mais próximo de qual desses valores aqui? Então, essa quantidade que excede aqui em relação ao menor preço, qual dos dois aqui que é o menor? Veja, o menor aqui é 0,81x. Então, essa quantidade que excede em relação a esse menor valor aqui, vai ser quantos por cento desse valor? Então, eu preciso saber quanto que 0,4x representa de 0,81x. Então, eu vou pegar esse 0,81x, ele tem que corresponder ao total aqui, que é 100%. Esse que está excedendo aqui, que é 0,4x, em relação a 0,81x, representa quantos por cento de 0,81x? Eu não sei, eu vou falar que vai ser um percentual P qualquer. Pronto, repare que agora nós temos essa regrinha de 3 símbolos aqui, ó, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 0,81x aqui, ó, vezes P é igual a 0,4x, multiplicando por 100, novamente, fazendo essas continhas aí. Multiplicando 0,4 aqui, ó, por 100, você vai encontrar 40, vezes x vai dar 40x. Repare que vai poder cancelar aqui, ó, esse x com esse x. Então aqui vai ficar 0,81 vezes P é igual a 40. Para achar quanto que é esse percentual, é só pegar esse 0,81, tá aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para poder facilitar um pouco as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula aqui. Como a gente tem aqui, ó, duas casas depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 100. Ao multiplicar 0,81p aqui, ó, por 100, a vírgula vai deslocar duas casas para a direita, então isso aqui vai ficar 81 vezes p. E 40, multiplicando aqui por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que vai dar 4.000. Agora fica um pouco mais fácil para a gente achar o valor desse p. Esse 81 está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 4.000 aqui, ó, por 81, isso aqui vai dar um valor aproximado de 49%. Então, essa porcentagem vai ser de aproximadamente 49%. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou de algumas operações com frações e razão. A questão diz assim: os lugares de um teatro estão divididos em dois setores.
O setor A, mais próximo do palco, tem a terça parte do número de cadeiras do setor B, mais distante do palco. Em uma sessão do teatro, o setor A estava com 3/5 de suas cadeiras ocupadas e o setor B estava completamente ocupado. A razão entre o número de cadeiras desocupadas e o número total de cadeiras do teatro é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que os lugares desse teatro aqui estão divididos em 2 setores. Ele está chamando esses setores aqui de setor A e setor B. Informou que o setor A, mais próximo do palco, tem a terça parte do número de cadeiras do setor B. Então, observe, o setor A ele tem a terça parte do número de cadeiras do setor B. Mas quantas são as cadeiras aqui do setor B? Isso a gente não sabe. Então, eu vou falar que o número de cadeiras do setor B vai ser uma quantidade X. Mas o setor A ele informou para a gente que tem a terça parte do número de cadeiras aqui desse setor B. Portanto, o número de cadeiras do setor A vai ser 1/3 dessa quantidade X. Informou que em uma sessão do teatro, o setor A estava com 3/5 de suas cadeiras ocupadas. Então, quantas são as cadeiras ocupadas aqui do setor A? Ele falou para a gente que corresponde a 3/5 desse total de cadeiras aqui do setor A. Então, é 3/5 de 1/3 de X. De matemática é vezes, então o número de cadeiras ocupadas aqui do setor A vai ser 3/5 aqui, vezes 1/3 de X. Já o setor B falou que estava completamente ocupado. Então, quantas eram as cadeiras ocupadas aqui do setor B? São todas as cadeiras. Ele disse que ele estava completamente ocupado. Então, vai ser essa quantidade X de cadeiras aqui que estavam ocupadas do setor B. A questão é que a gente determine a razão entre o número de cadeiras desocupadas e o número total de cadeiras do teatro. Então, repare que a razão entre o número de cadeiras desocupadas e o número total de cadeiras do teatro. A razão é matemática, é uma divisão. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Essa razão deve ser entre o número de cadeiras desocupadas e o número total de cadeiras do teatro. Bom, quantas são essas cadeiras desocupadas? Observe, o setor B está com todas as cadeiras ocupadas. Já o setor A está ocupado aqui por 3/5 desse total. Então, quantas são as cadeiras desocupadas? Repare, se o setor A estão as cadeiras ocupadas que correspondem a 3/5 desse total, então as desocupadas só podem ser quantos? Observe, as ocupadas aqui é 3/5 do total. Então as desocupadas só pode ser 2/5 desse total. Então vai ser 2/5 de 1/3 de X. De matemática é vezes, então vezes 1/3 de X. Vamos fazer essas continhas aqui, a multiplicação de fração. A gente multiplica parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. Então, vamos colocar traço de fração. 2 vezes 1, 2 vezes x aqui, 2x. 5 vezes 3, 15. Então, o total de cadeiras desocupadas é 2x sobre 15. Então, o número de cadeiras desocupadas, 2x sobre 15. Agora, qual que é esse número total de cadeiras? O número total de cadeiras vai ser a soma das cadeiras do setor A, que é 1/3 de x, com o número de cadeiras do setor B, que é x. Agora aqui nós temos essa adição que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Nosso mínimo aqui, observe, vai ser 3. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. 3 por 3 dá 1 vezes 1 vezes x, aqui vai ficar x. 3 por 1 tem aqui embaixo, 3 vezes mais x vai ficar mais 3x. Somando aqui x mais 3x vai dar 4x. Então o número total de cadeiras, 4x sobre 3. Pronto, então já sei que o número total de cadeiras é 4x sobre 3. Então esse número total de cadeiras aqui, 4x sobre 3. Repare que nós temos aqui, essa fração sobre essa fração. Fração sobre fração, a gente conserva a primeira, que é 2x sobre 15, e multiplica pela segunda invertida. Então, invertendo aqui, vai ficar vezes 3 sobre 4x. Repare que vai poder simplificar aqui, esse 3 com esse 15. Dividindo em cima e embaixo por 3. 3 por 3 vai dar 1. 15 por 3 vai dar 5. Também vai dar para a gente simplificar esse 2x com 4x, dividindo em cima e embaixo aqui por 2x. 2x dividido por 2x vai dar 1. 4x dividido por 2x aqui vai dar 2. E agora aqui é só fazer essas multiplicações. Na multiplicação de fração a gente multiplica parte de cima com parte de cima,
par de baixo com par de baixo. Então vamos colocar aqui, ó, traço de fração. 1 vezes 1 vai dar 1, 5 vezes 2 vai dar 10. Assim, a razão entre o número de cadeiras desocupadas e o número total de cadeiras deu 1 sobre 10. E essa é a resposta que tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!